Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast. Nesse quarto episódio, vamos falar somente de Premier League. Tivemos 2 rodadas desde o nosso último episódio, jogos interessantes, clássicos. Tivemos Liverpool e Manchester City contra Tottenham. Tivemos jogos interessantes que movimentaram a tabela. Mas eu, Matheus, não poderia comentar disso sozinho. Estão comigo aqui Platini. Fala, galera. Thiago. E aí, galerinha. Lucas. E aí, galera. Só para explicar, o André também não pôde estar conosco nesse episódio. Compromisso pessoal, familiar. Contamos com ele na próxima. Bom, para dar início, tivemos, acho que um dos jogos mais relevantes das últimas temporadas, né, que era a era Klopp contra Guardiola. Agora era Arne Slot contra Guardiola. Guardiola ainda não venceu o Arne Slot na Premier League. 2-0 para o Liverpool no Etihad Stadium. Liverpool dominou o jogo. O City ainda ficou ali, né, atacando. Doku ficou ali. Na verdade, ele passou por cima do Arnold na lateral, mas mesmo com 16 finalizações por parte do Manchester City, o City não foi eficaz. Liverpool com 8 chutes fizeram seus gols ali, com Mohamed Salah e Szoboszlai. Cara, o Manchester City não consegue vencer o Liverpool nessa temporada. E foi a primeira vez que teve a dobradinha, que o Liverpool consegue ganhar os 2 jogos do Manchester City na Premier League. Tivemos o repeteco, né? Tivemos o primeiro jogo, também foi 2-0, e esse 2-0. O City não conseguiu nem sequer fazer um gol no Liverpool nessa temporada. E assim o Liverpool se isola cada vez mais na liderança, praticamente colocando a mão na taça, até porque a gente vai comentar do Arsenal, o Arsenal escorregando, que acredito que era o time mais próximo a disputar esse título com o Liverpool, e pelo visto o Liverpool está caminhando a passos largos para o título da Premier League. Manchester City, mesmo com essa derrota, ficou na 4ª colocação, até porque logo em seguida o City enfrentou o Tottenham. Tottenham, que também vive uma situação dramática na Premier League nessa temporada, e ali o City ganha com 1-0, com gol do Erling Haaland. E na 4ª colocação, com 47 pontos, está a 20 pontos atrás do Liverpool. É uma diferença absurda. O Liverpool tem um jogo a mais, né, porque vai disputar a final da Carabao Cup contra o Newcastle, a gente vai dar detalhes. Mas falando do City aqui, City, pelo visto, a disputa nessa temporada é pela vaga na Champions League na próxima temporada, porque foi eliminado pelo Real Madrid. A única chance, de fato, é conquistando ali até a 4ª posição. O City, esse resultado contra o Liverpool já era um resultado meio que esperado, né? Porque o Liverpool vem muito bem na Premier League, igual o Matheus falou, passos largos rumo ao título, né? Não tem nem o que contestar. Provavelmente não, né? Mas vai ser o campeão, não tem mais como ninguém alcançar. O Arsenal, que vinha na perseguição, começou a cair pelas tabelas, e o City ganha um jogo, perde outro, não tem consistência nenhuma, e o Nottingham Forest também não tem elenco para alcançar o Liverpool. Então, o Liverpool caminha a passos largos, o Manchester City teve esse revés aí contra o Liverpool, né? Mas já era meio que esperado, porque na Champions já veio mal, perdendo para o Real Madrid. E o jogo na sequência acabou perdendo em casa para o Liverpool, e com mais uma bela participação do Salah na partida. 2 curiosidades desse jogo, né, entre o Manchester City e o Liverpool, foi que o City até que não fez uma partida ruim, se você for analisar. Eles tiveram bastante chutes a gol, né, porém, dos 16 chutes que eles tiveram, eles acertaram 5, né, e contra 8 do Liverpool, que acertaram 4. A posse de bola, como um todo no jogo, foi maior do City, né? Mas o Liverpool conseguiu ser mais eficaz, né? Provou isso, venceu novamente 2-0, né? Tivemos esse repeteco. E no histórico de confrontos, né? De vitórias, quem tem mais vitórias, né? O Liverpool, ele tem mais uma ampla vantagem, né? São, desde da rivalidade que existe dos clubes aí, 197 partidas. Os Reds já venceram 94 vezes, contra apenas 50 vitórias dos Citizens. Pois é, e encerra um mês muito difícil para o Manchester City, né? Esse mês de fevereiro foi tenso. Teve Arsenal, Real Madrid, Newcastle, Real Madrid de novo, que, né, concretizou a eliminação na Champions League,
e Liverpool e Spurs, Tottenham. Então, o City ainda saiu, acho que um saldo negativo nessa temporada, nesse mês, principalmente por conta dos clássicos e eliminação na Champions League. E o grande problema é que o Liverpool, além de provar que venceu esse grande duelo com o Manchester City, junto com o que o Thiago falou, o Arsenal que vinha ali tentando chegar perto para tentar arrancar ou criar uma expectativa de que poderia incomodar até o final da temporada para tentar arrancar o título do Liverpool, já sabendo que era muito difícil, fica mais ainda pelos tropeços do Arsenal, e agora é muito, mas muito difícil alguém conseguir chegar perto do Liverpool. O Liverpool com certeza vai levar essa Premier League. E isso que o Thiago falou sobre o Nottingham Forest, acho que se encaixa também com o Arsenal, né? O time perdeu o trio de ataque que tinha na temporada anterior, e isso com certeza prejudicou muito o desempenho. Na rodada seguinte, o Liverpool enfrentou o Newcastle, né? Venceu bem, 2-0, dominou o jogo inteiro. O Newcastle, até o segundo gol do Liverpool, não tinha ameaçado o Liverpool, só foi chegar no ataque e criar algumas chances depois do 2-0, que o jogo já estava um pouco ali encaminhado, e se concretiza na liderança com um título cada vez mais bem encaminhado aí pro Liverpool. Esse jogo do Liverpool contra o Newcastle já meio que deu um spoiler do que pode ser a final da Carabao Cup para março. Newcastle vai enfrentar o Liverpool. O Liverpool, que é o atual campeão da Carabao Cup, vai enfrentar o Newcastle, que não vence título desde os anos 50, anos 60, não me recordo aqui, mas eu acho que eles vão enfrentar uma grande montanha chamada time do Arne Slot, que é o Liverpool nessa temporada. Não ganha um título desde 1955. O Newcastle, que foi uma FA Cup, desde lá não ganhou uma segunda divisão, acho que 2 vezes, porém título do primeiro escalão não ganha desde 55. É a chance de vencer um troféu. A final vai ser dia 16 de março. E, como você falou, o Liverpool é o atual campeão, ainda na época do Klopp, né? Venceu a Carabao Cup. Mas para o Newcastle esse título tem um peso ainda maior, né? Pelo jejum que o clube vem passando. Exatamente. Vamos ver. Vai ser um jogão. Newcastle, né, vai ter uma grande dificuldade pela frente. E dando sequência, Chelsea. Chelsea, nesses 2 últimos jogos, perdeu pelo Aston Villa fora de casa e venceu de 4-0 dos Southampton, voltando ali o caminho das vitórias. Contra o Aston Villa o resultado já era esperado, né? Pelo momento ruim do Chelsea e pela dificuldade de enfrentar o Aston Villa no Villa Park. O Chelsea não jogou mal. Pela carência na posição, o Maresca tentou o Pedro Neto de centroavante. Foi um jogo equilibrado, o Chelsea até criou chances. Talvez o resultado mais justo seria até um empate, porque o segundo gol do Aston Villa saiu depois de um frango do Jorgensen ali. E ainda pior, o Chelsea perdeu o Chalobah, né? Um zagueiro que estava vindo de titular, já com 8 minutos de jogo, saiu machucado. E no lado do Villa, o Mendes que saiu machucado nesse jogo contra o Chelsea. Foram 2 gols do Marco Asensio. Hein? Marco Asensio dando a volta por cima na carreira, hein? Desde que saiu do Real Madrid, agora com 2 gols de virada, o Aston Villa vence o Chelsea. E o Asensio chegou agora no Aston Villa, né? O reforço dessa janela e já chegou fazendo gol. Na rodada seguinte, o Chelsea enfrentou o quase já rebaixado Southampton. O Chelsea jogou bem, como era esperado, conseguiu explorar bem a velocidade do Pedro Neto como centroavante, foi a segunda partida dele como centroavante. Até o primeiro gol, o jogo estava bem equilibrado, depois o Southampton naturalmente saiu mais para o jogo e o Chelsea conseguiu achar os espaços ali. E apesar do adversário mais fraco, foi uma vitória importante para o Chelsea, porque precisava seguir na briga por uma vaga na UCL, né? Agora tá só um ponto atrás um ponto atrás do City. É o grande objetivo da temporada, uma vaga na Champions, e essa vitória, por mais que seja contra um adversário mais fraco, ajuda bastante nesse objetivo aí do Chelsea. Será que vamos encontrar um Chelsea mais competitivo agora? Porque, querendo ou não, ele está a um ponto do Manchester City, disputando ali a 4ª colocação para a classificação da Champions League. Vai ser briga até o final. Pois é, nessa Premier League praticamente já tem um campeão, mas a vaga para a Champions League ainda está em aberto. E dando sequência aqui, Manchester United, mesmo sofrendo nesses 2 últimos jogos, conseguiu recuperar um 2-0 que estava sofrendo pelo Everton, né? Fez ali o impossível para conseguir empatar esse jogo fora de casa. Foi 2-2, gol de Bruno Fernandes e Ugarte, e também a vitória de virada em cima do Ipswich Town, que é uma disputa ali
interessante na parte de baixo da tabela, porque o Ipswich Town está tentando se reerguer e o Manchester United está naquela disputa, né, entre o time que está em 15º com o time que está na zona de rebaixamento. Então era um jogo importante para o Manchester United de vencer e o Rubem Amorim conseguiu sair com a vitória. O Everton acaba ficando em 16º, né, colocado atualmente, com 32 pontos. Ipswich Town, né, que foi o último adversário, em 18º com 17, na zona de rebaixamento. Manchester United permanece em 14º, mesma pontuação do Tottenham, que está em 13º. É difícil o jogo, né? O Manchester sabia que ia encontrar dificuldade e logo de cara encontrou, porque o Beto fez o gol de abertura do jogo, vem fazendo uma boa temporada individual pelo time do Everton. Do Correia acabou abrindo o placar, aumentando o placar por 2-0, né? E tudo encaminhava para que o Everton acabasse vencendo esse jogo e a dominar como vinha dominando o Manchester United. Porém apareceu o Bruno Fernandes, né? É um jogador aí que carrega o clube em fase boa, fase ruim. Ele fez um gol de falta, foi bonito, chutou baixo no canto esquerdo, acabou pegando o goleiro de surpresa ali. E aí o Manchester foi para cima, tava também sofrendo ao mesmo tempo, né? E o Ugarte fez um golaço lá de prima, matou no peito, conseguiu meter um chute muito bonito e fez um gol de empate e aí ficou nesse 2-2. Um resultado que não é bom para o Manchester, continua sofrendo muito nas partidas. E contra o Ipswich Town é aquela. Sofreu com um time que luta para sair da zona do rebaixamento. Tem um time muito inferior, mas muito inferior mesmo. E foi um jogo que aconteceu de tudo, né? Porque o primeiro lance foi bizarro, né? O Dorgu acaba que não se comunica com o Onaná, recua uma bola, né? Foi um lance assim bizonho e o atacante que não tinha nada a ver com isso empurra a bola para dentro do gol. Aí sai na frente o Ipswich Town, só que aí teve um empate logo em seguida, né? Foi um gol contra, na verdade, né? Uma bola calçada na área, né? Foi a bola que na verdade ia ser cabeceada pelo Delite, mas aí acabou que o jogador do Ipswich Town fez o gol contra. E em seguida a gente teve o grande feito de Dorgu, né? Acabou dando uma entrada lá criminosa, né? O VAR foi chamado e tal, ele tinha recebido o cartão amarelo, mas eles voltaram e acabou tendo um expulso, podendo até pegar uma suspensão aí pela Totalmente entrada, sem noção, né? Ele foi muito, não sei se foi desleal, né? Não sei se é desleal a palavra, mas ele foi muito, chegou muito forte. chegou muito forte, né? Acabou indo com, né? Não tirou o pé, enfim. E esse cartão vermelho aí parecia que ia deixar a situação muito mais difícil pro Manchester, e deixou, né? Foi sofrido até o final, né? Mas mesmo saindo o gol, né, tendo um empate ali o Ipswich Town, o Maguire no fim dessa partida conseguiu fazer um gol de cabeça lá, bem atípico dele, né? A característica do Maguire aí. Salvando o United duas vezes, né? De novo, né? Aquele gol polêmico lá na Copa da Inglaterra que a gente comentou em episódios anteriores, né? Na FA Cup. E mais uma vez ele salvando o Maguire, que é a grande ironia, né? Ele que virou uma piada, né? Por atuações muito ruins aí em temporadas antigas. Tá aí um jogador que dá para se destacar, dizendo que está ajudando muito o clube, né? Apesar de ser ainda um zagueiro muito limitado. Porém, também teve mais a polêmica, né? Fora desses jogos, que foi, né? Toda a questão que saiu nas notícias, né? Que o Manchester está cortando gastos no clube, né? Que vão dar só apenas pão e sopa para os funcionários, vão tirar ali vão demitir aí por volta de mais de 150 funcionários, enfim. E o problema, a gente sabe que vai muito além disso, né? Só para dar uma relembrada aqui para a galera, o Manchester enfrenta essa crise muito tempo atrás, mesmo depois da saída do Ferguson do clube, né? Do comando do clube. Então, a família Glazer sofreu ali, como sofre há muitos jogos, né? Os protestos, o pessoal, eles ainda têm, né? Uma participação majoritária ali no clube, né? Mesmo com a chegada do poderoso Jim Ratcliffe, né? E teve protestos até mesmo contra o Ratcliffe nessa partida, contra o Ipswich e tal. E assim, na minha opinião, acho que o problema vai muito além, mas muito além de o clube enfrenta uma crise financeira. E o Manchester na última temporada foi a quarta maior receita, né? Então, assim, eu particularmente acho isso muito feio, né? Vindo de um clube do tamanho do Manchester United, né? Se fala de corte de gasto, mas, pessoal, o Manchester United é uma marca gigantesca, é uma máquina de fazer dinheiro, né? Esse clube, o que mais eles têm é dinheiro. E vale ressaltar, os Glazers, apesar de estarem ainda e terem parte do comando do Manchester United, eles nunca investiram nada, de fato, no Manchester United. Eles apenas lucraram em cima da marca, até porque, mas e o dinheiro que é gasto? O Manchester gasta milhões, contrata bastante jogador, e
esse é o dinheiro que vem do próprio clube. O próprio clube faz esse dinheiro sozinho, pela marca. Então, assim, acaba virando uma piada. Outra piada vindo do Manchester United, porque cortes de gastos, vai demitir funcionários, né? E os próprios jogadores ainda continuam tendo essa linha premium, né, para poder almoçar lá no clube, paga seus salários gigantescos para os jogadores do Manchester, né? Então o Manchester vai ter que ter um planejamento e vai ter que torcer muito para que Rashford jogue muito bem no Aston Villa, para que o Antony jogue muito bem lá no Real Betis, porque eles precisam fazer vendas boas, né, com o que tem, só que é difícil, porque nenhum clube que olha para o Manchester e os jogadores que tem e a fase que o Manchester atravessa, fica muito difícil de você querer comprar, porque os salários dos jogadores são muito altos e ninguém quer pagar o que realmente eles valem, porque eles não jogam aquilo que se entrega. Né? Dá para tirar aí da lista talvez o Bruno Fernandes, né, que é o único jogador que se salva hoje no Manchester, aí, porque o Manchester é totalmente dependente dele. Então, os meios de comunicações aí fizeram todos esses posts, né, essas publicações falando dessa notícia, né, que pega aí o pessoal de surpresa e fala, meu, um clube desse tamanho, né, fazer esses cortes aí. Então eu acho que a última coisa que vai realmente mudar e fazer com que toda essa estrutura do Manchester vai ter uma melhora, eu acho que isso seria a última coisa que eles deveriam se preocupar, né? Os Glazers nunca investiram para que o CT fosse melhorado, para que o estádio tivesse instalações melhores. A gente está falando aí do estádio, né, que é o maior da Inglaterra, só perde para o Wembley, que é o templo do futebol, né, na Inglaterra, né? Tem uma das maiores receitas, né, da temporada da Premier League. É mais um clube das listas, né? Mas até aí, beleza, porque outros também times aumentaram o preço dos ingressos, né? Exceção do Liverpool e do Brentford, né? Mas o restante dos clubes aí tiveram aumento dos preços dos ingressos. Então, o Manchester atravessa e é muito, mas muito mais complexo do que a gente imagina para esse clube virar uma chave. Então, desde que virou um negócio, né? E eles esqueceram a marca como em si, como o futebol, e fazer esse time continuar prosperando, ainda sente toda a dor e a perda do Ferguson, que foi o último treinador que conseguiu fazer esse clube ser o que eles realmente são, que é um time gigante. Mas está longe de resolver seus problemas, ainda tem muita coisa para melhorar e missão nada fácil para o Rubem Amorim, que está ao comando do clube. Pois é, Manchester United que não ganha a Premier League desde 2013, já fazem 12 anos. Título de expressão, né? Faz tempo que não tem, né? Champions League e Premier League, né? Ficou aí nas Copas apenas e na Europa League. E sem perspectiva também de conquistar uma Premier League nos próximos anos. Bom, e falar em escorregada? Bom, mas agora vou falar em escorregada. A Arsenal, que estava disputando ali, mesmo que com um saldo grande atrás do Liverpool, agora ficou mais distante ainda. A Arsenal perdeu para o West Ham, que o West Ham acho que é um calcanhar de Aquiles ali do Arsenal, do Arteta. Perdeu por 1-0. E o Arsenal, em seguida, empatou mais um jogo e dando adeus ali uma disputa que estava mais acirrada com o Liverpool. A verdade é que o Arsenal, desde quando o Liverpool se distanciou, teve poucas chances de conseguir esse título. O Liverpool ele é muito forte em casa, né, e fora, né, tá jogando muito bem essa Premier League, enquanto o Arsenal sempre vinha tropeçando. Então, nesse jogo contra o West Ham, como o Matheus citou, o primeiro tempo o West Ham abriu o placar com o Bowen e no segundo tempo o Arsenal ainda teve o Lewis Skelly expulso, um erro bobo no meio do campo, acabou fazendo a falta e sendo expulso. Então o Arsenal nesse jogo sofrendo dos mesmos problemas que veio sofrendo recentemente, que é a falta de atacantes. Perdeu o Gabriel Jesus a temporada toda e agora também perdeu o Havertz no final da temporada. Então acaba que está sem centroavante, né? Acaba improvisando o Merino, porque o Sterling, que seria outra opção, quando entra ele não consegue fazer nada no campo. Ele é um a menos praticamente. Então o Arsenal sofre com problemas no ataque. E no segundo jogo contra o Nottingham, né, foi um jogo melhor, um pouco melhor do Arsenal, mas mesmo assim muito ineficiente no ataque. O Nottingham foi para mim a surpresa negativa desse jogo, não criou nada, não fez nada, não conseguiu fazer uma jogada sequer no jogo.
Então, o Arsenal ainda tentou algumas coisas, acertou a trave com o Calafiori, mas barrou na falta de atacantes, né? Então, mas ainda assim eu cobro um pouco mais do Arteta. Eu acho que ele poderia fazer o time render mais, por mais que esteja falta de atacantes e tudo, poderia até cobrar mais a diretoria para trazer algum centroavante, né? Que é o que falta para o Arsenal, já que ele tinha visto que perdeu o Saka por um bom tempo, perdeu o Gabriel Jesus também por um bom tempo e ficou contando com a sorte de ter só o Havertz. Agora o Havertz acabou lesionando e não tem quase nenhuma peça pro ataque. Tem o jovem Nwaneri, né? E o Martinelli também está lesionado. Tem o jovem Nwaneri e o Trossard. Praticamente são as duas únicas opções de ataque do Arsenal. E ainda pegando um pouco mais no pé do Arteta, eu acho que ele segue muito a linha do Guardiola, né? Claro, ele trabalhou com o Guardiola, mas ele faz uma cópia do trabalho do Guardiola. Eu acho que ele devia ser um pouco mais autoral no trabalho do Arsenal. Ele acaba copiando o Guardiola e cada um tem o seu jeito de trabalhar. Por mais que seja você pegue uma noção trabalhando, estagiando com ou com outro treinador, você tem que criar seu próprio estilo. E eu não vejo isso no Arteta. Então acho que o Arsenal precisa rever algumas coisas, o Arteta rever algumas coisas. Não que ele faça um mau trabalho, mas ele nunca consegue chegar num título, ou seja, de expressão, ou até mesmo uma FA Cup, uma Carabao Cup, que título considerado menos importante. Então eu acho que o Arteta ele precisa ser cobrado também para essa temporada. É uma grande fatalidade, né? O Thiago destacou bem aí tudo o que se passa com o Arsenal. E eu acho que a maior fatalidade com o clube, né? E não é querendo passar pano pro Arsenal, mas é muito difícil a gente cobrar algo de um time que perdeu seus atacantes, certo? Então, como o Thiago disse, os desfalques lá atrás que vieram, que foi o Saka, depois o Gabriel Jesus, né? Às vezes achava que até uma opção boa era eles tentar um empréstimo de algum jogador, às vezes dentro da Premier League mesmo, né? Ou mesmo que buscasse fora também, acho que era uma opção viável, já que muitos clubes às vezes não são de abrir muitos cofres, gastar às vezes valores muito altos, né? Exceção ali do Manchester City, como a gente falou em outros episódios, né? Que estava numa situação muito mais difícil, eles precisaram, né? E tinham também muito dinheiro, né? Nunca teve problema com isso. O Arsenal, obviamente, tem dinheiro, mas optou por levar a temporada desse jeito. Mas, infelizmente, eles tiveram esses tropeços, mas a gente sabe, a gente consegue enxergar que o ataque do Arsenal, com o que eles têm hoje, né? Depois de perder as suas peças principais aí no ataque, fica muito mais difícil e alcançar um Liverpool que vem avassalador, que vem numa sequência muito boa, é praticamente impossível, né? E ainda mais que esses últimos tropeços, o título ele fica muito mais certo agora pro Liverpool, né? Ele só perderia para ele mesmo, né? Em outras palavras. Então acredito que o Arsenal agora, né, tem que manter, né? Acho que pode terminar ainda em segundo tranquilamente, né? Terminar a temporada em vice, garantir a sua vaga na Champions League aí. Mas é muito triste por torcedor dos Gunners, né? Porque havia uma expectativa muito grande, algumas rodadas passadas, que eles conseguiriam alcançar e incomodar o Liverpool. Mas parece que, pelo menos na Premier League, essa batalha já foi encerrada. O vice-campeonato ainda não está garantido, né? A gente tem que falar a verdade, porque o Arsenal com esse problema no ataque dificilmente faz gols. E então os outros times estão subindo. Que o Nottingham acabou empatando, o Nottingham ainda está titubeando um pouco, mas o Manchester City, o Chelsea e outros times que vêm na sequência, se engatar uma sequência de vitórias, pode ser que chegue no Arsenal, porque o Arsenal com problemas no ataque, tá difícil de ganhar jogos. Então o Arsenal, o torcedor Gunner, fica nessa ânsia de ganhar uma Premier League por mais um ano, porque teve aquelas disputas contra o Manchester City, que escorregou nessa reta final agora, que o Manchester City, né, praticamente está fora de combate, que seria contra o Liverpool também não escorrega. Diz a lenda que quem bate muito na trave uma hora chega, né? Mas desse ano, mais uma vez, parece que não vai ser, né, pro Arsenal. Pode ser que chegue pro Arteta, mas acho que é muito no que o Thiago falou também. Ele precisa criar uma identidade, né, nesse time. Sair um pouco dessa sombra de aluno, estagiário, que foi do Guardiola. O Guardiola foi vitorioso na equipe do Guardiola. Acredito que ele tenha tido uma influência, mas, né, nessa carreira solo que ele decidiu seguir, ele precisa, de fato, criar uma identidade para que o Arsenal consiga vencer títulos e sair da fila da Premier League, que já faz um bom tempo. O que falta é a cereja do bolo, né? Mas vale ressaltar também que o Arteta, mesmo
podendo ainda melhorar um pouco mais, sempre há espaço para melhora. Ele faz um bom trabalho, né? Destacar que o Arsenal tá brigando sempre, tá lá na frente, tá incomodando os times grandes, né? E eu acredito que se ele aperfeiçoar cada vez mais o trabalho, o Arsenal em breve pode trazer aí pro seu torcedor títulos grandes. E segue vivo na Champions League também. Bom, para dar um giro aqui pelas duas últimas rodadas da Premier League, Thiago vai falar para nós os resultados. Vamos falar um pouquinho para vocês da rodada 26, né? Que teve também o Brentford vencendo o Leicester por 4-0, o Leicester de mal a pior. Teve o Everton com o Manchester United, né? Como o Platini já ressaltou bem sobre o jogo, 2-2. Temos Bournemouth 0, Wolves 1, uma vitória fora de casa do Wolves, surpreendente. O Ipswich Town acabou sendo goleado em casa pelo Tottenham por 4-1. O Southampton, mais uma vez, derrotado, 4-0 para o Brighton em casa. Acabamos de falar desse jogo também, Arsenal 0, West Ham 1. Fulham 0, Crystal Palace 2. Para mim também não é uma surpresa, porque o Fulham vinha de bons resultados. Aston Villa 2, Chelsea 1, já falamos aqui também. Esse jogo surpreendente, Newcastle 4, Nottingham Forest 3. Esse foi jogão, aí teve gol, né? Teve bastante gol. E o grande jogo dessa rodada 26 foi City 0, Liverpool 2. Agora vamos para a rodada 27. Para complementar essas duas rodadas que a gente falou aqui. Temos Brighton 2, Bournemouth 1. Mais uma derrota do Bournemouth. 2-1 para o Brighton. O Brighton veio de 2 vitórias nessas duas rodadas. Crystal Palace 4, Aston Villa 1. Mais um time também que vem com 2 vitórias nas 2 rodadas do Crystal Palace. O Wolverhampton acabou sendo derrotado pelo Fulham em casa. O Chelsea venceu o Southampton por 4-0, como o Lucas já falou. Brentford 1, Everton 1. Mais um empate do Everton. Tottenham 0, City 1, como o Matheus detalhou. Manchester United 3, Ipswich Town 2, como o Plat bem falou. Nottingham Forest 0, Arsenal 0. Liverpool 2, Newcastle 0. Mais uma ótima vitória do Liverpool. E o West Ham vencendo o Leicester 2-0. Mais uma derrota do Leicester. E 2 vitórias seguidas para o West Ham. Pois é, esses foram os jogos, placares das duas últimas rodadas da Premier League. Felizes, Premier League, dando sequência, já entrando na sua reta final, já vai para a 28ª rodada, 10 rodadas antes de finalizar a temporada, e estaremos aqui comentando com vocês. Lembrando que rodada 28 agora só sábado, dia 8/3. Pois é, próximos jogos agora será de FA Cup. Exatamente. E acho que só Manchester City e Manchester United do Big Six estão só vivos. Os dois estão vivos. Eu acho que pode ser que fique para um dos dois ou pode ser que não fique. Podemos ter uma surpresa com a... Será uma final de Manchester novamente? Será? Já aconteceu várias vezes nesses últimos anos. Foram 2 anos seguidos, né? Com a vitória do Guardiola, depois com a vitória também do Ten Hag. É isso. Agradeço por ter nos ouvido até este momento. Peço desculpa pelos barulhos externos. Estamos melhorando. Deixe seus comentários do que a gente pode melhorar, acrescentar, o que esquecemos de comentar. Traremos nos próximos episódios. Tudo isso. Temos FA Cup no próximo episódio. Temos mais de Premier League. Agradeço muito aos integrantes desse grupo. E contamos com você no próximo episódio. Falou, galera. Até mais.